Mais sorte que juízo. E aí, Santista falando para mais um vídeo aqui no canal. Pós-jogo Mirassol 2, Santos 2. Não é comum um torcedor de time grande vir sorrindo após o empate, mas eu acredito que existem exceções e hoje foi uma exceção. O Santos não merecia o empate contra o Mirassol. O Santos foi muito mal escalado, o Santos jogou mal, mas conseguiu porque é o futebol. O futebol traz essas surpresas pra gente. Fiquei muito. é, definitivamente não acreditava que o Santos poderia empatar essa partida depois que tomou o segundo gol. O Mirassol dominava todas as ações. O Santos foi muito mal escalado. O Santos não conseguia criar absolutamente nada. Um erro do zagueiro do Mirassol mudou o espírito do jogo. E o Mirassol deu uma de Santos, né? Porque muitas das vezes o Santos até jogava bem, criava, mas um erro defensivo colocava tudo a perder e foi exatamente o que aconteceu hoje em Mirassol. O Vojvoda escalou mal o time hoje novamente. Ele teve 10 dias para trabalhar, mas não conseguiu trazer nada de novo. E isso me preocupa bastante. Quando o Santos estava tomando essa taca do Mirassol, né, esse 2-0, eu pensei que eu viria aqui para pedir, não sei se a saída do Vojvoda, mas ia questionar de forma muito contundente esse trabalho, principalmente hoje com a escalação. Quando eu vi a escalação, eu fiquei bastante decepcionado. Primeiramente porque eu não tinha entendido a escalação. O Tassiano é um jogador que não deu certo no Santos jogando nas pontas. Ele é um jogador que estava jogando mais como centroavante. Ali no lugar do Gabigol, inclusive em momentos até merecia mais uma vaga, a vaga de titular do que o próprio Gabigol. Mas hoje Tassiano e Gabigol. Aí o Rony. Aí dois volantes de marcação com a mesma característica, que é algo que eu reclamava no canal e que ele tinha consertado, mas que ele voltou a fazer. E o Gabriel Bontempo, que não pode perder vaga nesse time, mas com numa posição diferente, fazendo uma função que ele não estava acostumado a fazer. Ele jogava como segundo volante, estava jogando como segundo volante. No último jogo contra o Vasco, era o Gabriel Bontempo e o Neymar fazendo esse meio campista, mais falso 9, e o Vojvoda mudou o que era bom no time. Então, e aí só um parênteses, como o torcedor do Santos, ele entende de futebol, né? Porque para nós que conversamos sobre o Santos, que a gente dá a nossa opinião, fica muito claro que o Gabriel Bontempo é um jogador que precisava ser titular há muito tempo e ele é segundo volante, ele faz esse área a área, ele é um jogador que marca relativamente bem, mas ele com a bola no pé tem muita qualidade, consegue tirar a bola de lá de trás, desafogar a defesa e ir para o ataque. Mas, enfim, Vojvoda escolheu esse time, uma decepção, porque eu não sabia como é que ia ser, então colocou o Tassiano na ponta direita, o Gabigol como um falso 9, um meia que voltava para pegar essa bola, e o Rony espetado lá na ponta esquerda. O Santos tentou uma jogada apenas praticamente, que era o lançamento em profundidade para o Rony conseguir fazer a jogada. Uma ele conseguiu com sucesso, que ele até sofreu, não foi pênalti, mas é polêmico, né? Muita gente disse, pelo menos onde eu vi no Twitter, disse que foi pênalti. Para mim não foi. Ele conseguiu uma boa jogada, tocou pro Gabigol, o Gabigol finalizou e o zagueiro bateu no zagueiro e a bola foi para fora. Mas o Mirassol controlava as ações. O Mirassol é um time que é muito organizado. Desde o ano passado, baita treinador que eles têm. E o Igor Vinícius foi pro ataque, perdeu a bola. Adonis Frias foi tentar dar o bote na lateral direita. O Gabriel Bontempo não fez a cobertura. Ele até tentou conversar com o Arão ali, mas enfim. Uma jogada que escancarou o lado direito ali do Santos, 1-0 Mirassol. O Santos até fez uma pressão no final do primeiro tempo, mas com bolas alçadas na área e muito pouco para um time que a gente tinha expectativa de melhora pelo fato de ter 10 dias para treinar. Pensei que o Vojvoda ia mudar no segundo tempo. Pensei que ele ia colocar ali
tirar o João Schmidt, que não jogou absolutamente nada, colocar um jogador que conseguisse ser mais criativo, um jogador de meio campo, um Miguelito, ou até mesmo o Roleiser, que não está bem esse ano, mas é um jogador com essa característica, um Barreal, mas não. O Vojvoda voltou com o mesmo time e o Mirassol controlou completamente as ações até fazer o segundo gol. Depois que o Santos tomou o segundo gol, eu perdi as esperanças. Falei, bem, eu não acredito que o Santos consiga fazer mais absolutamente nada. O Santos errava tudo que tentava. Lado direito do Santos com o Igor Vinícius não marcando nem consulta, né, não como combinar, jogando nada. E é impressionante como o Igor Vinícius ele precisa do Barreal jogando ali ao lado para conseguir fazer essa marcação. Ele foi muito mal. O Santos entregou os pontos, tanto é que a torcida estava xingando. Só que em uma bola lançada do Oliva, o zagueiro do Mirassol erra, Gabigol, com a qualidade que tem, faz um gol. E logo depois arranja um pênalti e o Santos consegue um empate que era improvável. Tenho certeza que o torcedor do Mirassol está muito triste com esse empate. Eu tenho certeza que o torcedor do Santos está feliz, preocupado pelo que foi o jogo, pelo contexto, pela escalação do treinador, mas contente com um ponto que a gente já pensava que não viria. E de fato a gente não merecia. E no final do jogo foi uma trocação franca, quase o Santos virou a partida, porque foi mais ali na base do coração e, enfim. Jogador é jogador, o Brasão eu acredito que ele podia ter pego aquela segunda bola, o segundo gol. Eu acho que ele, não posso considerar uma falha, mas eu acredito que ele é um goleiro que tem qualidade para fazer aquela defesa, mas também fez boas defesas. Então o Brasão, ele tem crédito, né? Então o Brasão passa tranquilo. Igor Vinícius muito mal na marcação, deixou ali uma Avenida Igor Vinícius. Tentava apoiar, alguns cruzamentos bons, outros nem tanto. É um jogador que foi muito criticado no São Paulo, veio para o Santos, começou mal, e aí teve um bom desempenho no final do ano passado e agora voltou a não jogar bem. Preocupado, o lateral direito do Santos era uma posição que o Santos precisava contratar, porque o Mike também não tem condição. Adonis Frias. Adonis Frias falhou no primeiro gol, tentando um bote que não fazia muito sentido ali na lateral. Também errou muito posicionamento. É um jogador que dá a impressão que não sabe se posicionar mesmo, assim. Por mais que às vezes ele faça umas partidas que você fala, não compromete, mas eu não considero o Adonis Frias um bom zagueiro. Ele tem muitas deficiências técnicas e hoje foi comprovado contra o Mirassol. Luan Pérez não comprometeu, inclusive fico preocupado porque depois do gol do Mirassol ele se machucou e saiu e depois entrou o Zaivaldo. Então, e sem o Lucas Veríssimo voltar, né, por conta dessa questão do Catar, a gente sentiria muita falta do Luan Pérez. Não comprometeu, fez uns lançamentos interessantes lá pro Rony, que era a única jogada pro Santos praticamente. Foi bem. Vinícius Lira alternou bons e maus momentos, não entendi a saída dele para colocar o Barreal. Não sabia que o Barreal podia fazer essa função de lateral esquerdo, mas fez. Os treinadores gostam dele por conta dessa polivalência que ele tem, né? Ele é um jogador polivalente. Arão discreto. João Schmidt mal. Como o João Schmidt gosta de um passe para trás, né? Como ele é lento também. Eu não gosto dessa formação de dois volantes lentos, já falei isso, não gosto. Eu acho que atrapalha a dinâmica do time, tanto é que o Santos, num resultado moral, perdeu. Ainda bem que resultado moral não serve para nada, mas o Santos não foi bem. Gabriel Bontempo, apesar da falha no primeiro gol, que ele não acompanhou o jogador do Mirassol, é um jogador que está se destacando nas bolas paradas, é ele que está cobrando os escanteios, as faltas e tem cobrado bem. É um jogador que tem melhorado na marcação, apesar dessa falha. Ele hoje fez uns desarmes interessantes. E é um jogador que dá uma dinâmica para o ataque. Ele pega essa bola, leva para o ataque, consegue dar uma versatilidade que é o que o Santos muitas vezes precisou antes dele ser titular. Há muito tempo o torcedor do Santos pede o Gabriel Bontempo como titular. E ele merece essa vaga. Então, foi bem.
Gabigol é aquilo, né? Gabigol tecnicamente muito mal, mas aí 2 bolas que sobraram, um pênalti e uma bola que o zagueiro falhou, e é um jogador decisivo. Que é aí que está o diferencial dele, por exemplo, para um Tassiano da vida. O Tassiano hoje foi esforçado, mas não jogou bem. Não entendi o papel dele no campo em alguns momentos, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo tentou fazer um lado direito que ele já tentou fazer antes, com outros treinadores do Santos e não deu certo. Então, e eu já nem vou culpá-lo, porque ele tem se dado bem mais como centroavante. Hoje jogando como ponta direita não deu certo. Rony na ponta esquerda fez fumaça, alternou bons e péssimos momentos. É um jogador que irrita, ele irrita muito. Porque a tomada de decisão dele é bizarra de ruim. Ele tentou 2 chutes bizarríssimos, mas é um jogador que ajuda na marcação e que dá esse desafogo para o Santos. Bem, agora os jogadores que entraram. Zé Ivaldo entrou no final, não comprometeu, acho que passou, mas toda vez que ele entra dá um calafrio pro torcedor. Gabriel Menino entrou disperso, Roleiser também discreto. O Oliva deu um passe que o zagueiro acabou falhando, mas acabou sobrando pro Gabigol fazer o gol. E o Barreal, que eu esqueci, mas agora eu lembrei. Barreal que entrou na lateral esquerda e não comprometeu, e é um jogador versátil que o treinador normalmente gosta. Eu estou bastante preocupado como o Vojvoda enxerga o Santos, enxerga como montar esse time. Dá a impressão que ele não entende a grandeza do clube. O Santos não é o Fortaleza, com todo respeito à Fortaleza. Mas você colocar 2 volantes de marcação. O Santos, quando vai jogar contra o Mirassol, contra qualquer time, o Santos tem que ir para vencer a partida. Claro, nem sempre é favorito. Aliás, ultimamente não tem sido favorito em praticamente jogo nenhum. Contra um Flamengo, ok, né? Porque contra o Cruzeiro, ok. Mas contra o Mirassol, que por mais que seja um time bom, que fez uma belíssima campanha no passado, é um time melhor que o Santos hoje, bem montado, não pode entrar com esse medo, com esse receio. O Santos é muito maior do que o Mirassol e não pode se apequenar. Então, às vezes, eu acho que o treinador pensa de uma forma pequena. E isso não pode acontecer. Hoje o empate caiu do céu. A partir de agora, eu vou começar a questionar o Vojvoda sobre essas escolhas. A torcida estava protestando e tinha razão em protestar. Mas, felizmente, saímos com esses pontos. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo pós-jogo, se inscreve aqui no canal, me ajuda, dá uma curtida aí, que eu estou criando conteúdos aqui e pretendo trazer muito mais, tá bom? Também me segue lá no Twitter, que eu sempre falo sobre o nosso amado Santos Futebol Clube. Então é isso. Mais sorte que juízo, mas deu. Tchau.